E aí, galera, beleza? Simone Pó na área. Então tá, hoje eu vou contar pra vocês uma história muito séria, que poucos sabem. A história dos três porquinhos, que todo mundo acha que o lobo é mau. Como assim? Só ouviram a história, a versão dos três porquinhos. E hoje eu venho aqui contar a versão do lobo, aquela que ninguém ouviu, que ninguém conta, que todo mundo acha que o lobo é mau. Ele não é mau, ele é um incompreendido. Afinal de contas, ele está na cadeia alimentar acima dos porquinhos. O lobo mau é carnívoro, ele come carne, coelhinhos fofinhos, aquelas coisinhas todas bonitinhas. É isso que ele come lá na floresta. Por isso eu vou contar para vocês a verdadeira história que está por trás de tudo aquilo que aconteceu dos três porquinhos que julgaram que o lobo era mau e não era. Teve um autor que foi atrás, foi a fundo nessa história, que é o John Sieska, que parece mais um espirro. Então, pera, calma, vamos lá. Eu vou aproveitar essa gripe para dizer que no momento em que aconteceu toda essa conversa dos três porquinhos e do lobo mau, na verdade, o lobo, ele estava gripado, muito, muito gripado. E quando a gente está com gripe, a gente espirra normalmente. O que o lobo fez também nesse tempo todo gripado? Horas ia espirrar, estava passando mal. Ué, como qualquer animal, ele gripado, ele espirrava. Acontece que o espirro dele era extremamente potente. Mas vamos voltar lá para o começo da história, onde o Joyce Sieska explicou. O lobo mau, na sua casa na floresta, ele estava pensando o quanto podia agradar a avó querida dele, a avó a quem ele tinha tanto carinho. Sim, o lobo também tinha um coração fofo e peludo. Ele queria fazer um bolo para a querida avó dele e ele tinha todos os ingredientes, exceto um. Ele precisava de uma xícara de açúcar. O que ele fez? Mesmo gripado, mesmo convalescente, ele foi atrás de uma xícara de açúcar. Primeiro, ele avistou uma casa de palha e pensou: ué, quem será que mora nessa casa de palha que possivelmente pode ter um pouco de açúcar para ceder para fazer um bolo para a minha avó querida, linda, oh, maravilhosa? Pois bem, eu bati ali na porta. Alô? Alô? Quem está aí dentro? E dentro o que tinha? Tinha um porquinho rechonchudinho de bochechas vermelhas, todo, mas todo apavorado que ele viu o lobo, falou assim: o quê? Sai fora, seu lobo! Não tenho nada para você! E o lobo do outro lado, olhando: por favor, eu preciso de... Deu um super mega blaster master zoster espirro. O que aconteceu com a casa de palha? Desfaleceu, desmoronou e, obviamente, dentro o porquinho, lamentavelmente, morreu de susto por conta do espirro do lobo. O lobo estava ali, lobo é carnívoro, viu o porquinho morto, imaginou um grande bacon. O que o lobo fez? Comeu o porquinho. Afinal de contas, ele não ia desperdiçar comida, mas ele não estava por vencido. Ele ainda precisava de uma xícara de açúcar para fazer o bolo de sua querida, amada, idolatrada, doce Polivó. E ele continuou na busca de achar ainda a sua xícara de açúcar quando avistou uma casa de madeira
com mais estrutura e chegou lá e bateu na porta. Por favor, alguém aí dentro. Aí ele olhou assim, numa fresta, assim, lá da madeira, ele viu um porquinho lá dentro. Seu porco, por favor, me atenda. E o porco lá dentro viu também na fresta, olhou e viu um lobo assustador. E tipo, não! Vai embora! Eu não tenho nada para você, seu lobo mau! E o lobo do outro lado, não, eu não sou mau, eu só preciso de uma xícara de... E o espirro potente outra vez veio a derrubar a casa de madeira do segundo porco, que também morreu de susto. O lobo, olhando por um lado, olhando para o outro e olhando para a casa do porco, e o porco lá morto. Lobo não pensou duas vezes. Visualizou um grande bacon e comeu o porquinho. Afinal de contas, como todos sabem, lobos são carnívoros. Lobo come carne e o lobo não iria desperdiçar novamente esta oportunidade, mas ele estava ainda determinado em fazer o bolo para a sua avó, pois ele saiu em busca ainda persistente, resistente de utilizar os seus dotes culinários para fazer um bolo para a sua avó, pois ele avistou uma casa toda estruturada, bonita, e pensou: esta casa tem que ter alguém para me ceder uma xícara de açúcar, e é lá que eu vou bater. E bateu e... Por favor, alguém me atenda. Quem mora aí? E de dentro, o porquinho, mais um porco. Quantos porcos moram nessa floresta? Por favor, façam as contas aí vocês também. Mas lá, o porco, olhando o lobo de lá de dentro. O quê? Sai fora, seu lobo! Eu não tenho nada para você! E o lobo do outro lado da porta. Por favor, eu só quero fazer um bolo para minha idolatrada, amada, doce Polly, avó, eu preciso de uma xícara de açúcar. E de dentro, o porquinho, eu não tenho nada para você, vai embora de minha casa, e você e a sua avó que vão catar bola de tênis na descida, até parece que eu quero saber da sua avó, cai fora, sai fora. O lobo do lado de fora, o quê? Fale mal de mim, fale mal do meu do meu espirro, mas não fale mal de minha avó. Abra essa porta agora, que senão eu vou ter... Abre essa porta, abra. Só que nisso, o porquinho, lá dentro da casinha estruturada dele, já tinha ligado para a polícia. E quando a polícia chegou, só se deu conta de um lobo enlouquecido, espirrando como um maluco doente, querendo abrir a porta da casa estruturada do porquinho, o único sobrevivente de um ataque de fúria que ele falou junto à polícia de que tinha um lobo enlouquecido batendo na porta da casa dele e querendo comê-lo, quando na verdade o lobo só estava bravo porque o porquinho falou mal da avó dele, desconsiderou uma pobre senhora idosa, e o lobo só estava lá defendendo a honra de sua
avó. Mas o pobre coitado foi preso porque perdeu a cabeça na casa deste terceiro porquinho. E aí, o que vocês acham disso? Às vezes a gente só conhece a versão de um lado da história, onde todos acham que o pobre coitado do lobo era mau, quando na verdade o pobre só estava gripado e precisado de uma xícara de açúcar. E poxa vida, o que é o que é um espirro para mostrar que de repente o lobo era mal pessoa? Não, ele não era mal. Ele só foi incompreendido. E ele foi preso. E não fez. Ele não fez o bolo da avó dele. Eu não tenho nem mais palavras. Não tem mais. Mas fica aí essa história. Essa história para vocês pensarem que nem sempre o que a gente ouve de um lado só é verdade. Temos que saber os dois lados da história. E aí, o que é que vocês acharam dessa história de hoje? Do lobo que não era mau, ele estava apenas gripado. Então fica aí para a próxima. Vou pensar numa história tão legal, bacana, interativa quanto essa. Um beijo e fiquem com Deus. Achim!